A blueprint todinha da trilogia do Andy Serkis é esse filme. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E dando sequência ao nosso especial de franquia, hoje eu tô aqui para falar sobre A Conquista do Planeta dos Macacos, filme de 1972, dirigido pelo J. Lee Thompson. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, esse é o quarto filme da franquia Planeta dos Macacos, o quarto capítulo da saga clássica. E nesse período da história, a 20th Century Fox tinha estabelecido uma fórmula de sucesso para conseguir fazer filmes muito baratos e muito rentáveis desse universo de Planeta dos Macacos. E depois que o Fuga do Planeta dos Macacos foi lançado em 1971, o Arthur P. Jacobs, o principal produtor da franquia, mais uma vez recorreu ao Paul Dehn, o roteirista que tinha entrado a partir do segundo filme, para trazer mais um filme de Planeta dos Macacos. Eles estavam literalmente lançando ano após ano um novo capítulo, mas dessa vez o Paul Dehn, eu acho imprescindível destacar a importância que ele teve em visualizar não só a forma como o Dehn planejou a franquia através de um arco de filmes que ele desenvolveu, mas eu acho que isso é extremamente relevante para o desenvolvimento da narrativa blockbuster seriada que a gente vê hoje, com tanta evidência em Hollywood, o próprio MCU, com múltiplos filmes contando uma história, eu não consigo me lembrar de alguma outra franquia de Hollywood que tenha feito esse planejamento de múltiplos filmes antes do Paul Dehn em Planeta dos Macacos. Com esse próximo filme já em desenvolvimento, o Paul Dehn iria tentar fazer um filme de extrema alegoria. Eu sinto que o Fuga do Planeta dos Macacos e o próprio De Volta, já falavam bastante dos temas da época. O Conquista do Planeta dos Macacos é um filme extremamente relevante no sentido de crítica social, Acho que é impossível você assistir esse Planeta dos Macacos e não conseguir enxergar algum tipo de alegoria, algum tipo de metáfora para diversos problemas, E isso foi até uma questão na época que os Estados Unidos estavam passando por uma discussão muito grande, assim, de problemas raciais no início dos anos 70. Esse Conquista do Planeta dos Macacos foi um filme que literalmente deixou a Fox um pouquinho assustada de que ele poderia ser um filme de gatilho. Para dirigir o projeto, o Arthur P. Jacobs recorre a um antigo amigo dele, o J. Lee Thompson, um diretor de muito sucesso na época, que estava trabalhando bastante. Ele, inclusive, quase dirigiu o primeiro Planeta dos Macacos de 68 e dirigiu produções do próprio Arthur P. Jacobs, como A Senhora e Seus Maridos e A Grande Ameaça. E o Thompson também estava bem alinhado com o Paul Dehn no que eles estavam querendo representar com esse filme, Ele até desenvolveu uma mise-en-scène especial para esse filme, ele usou uma câmera diferente das que os outros tinham utilizado, E ele queria fazer algo que parecesse bem realista e documental. E quando a gente tem esse resultado aí, A Conquista do Planeta dos Macacos, o filme chegou no cinema em 72, foi uma produção bem rápida, muito barata, O orçamento é sempre um problema nessas continuações de Planeta dos Macacos, mas eu preciso dizer, o resultado é muito melhor do que eu lembrava, e eu acho que ele é tão relevante hoje quanto dos anos 70. A história do filme se passa 20 anos após os eventos do anterior, com o chimpanzé inteligente César, vivido por Roddy McDowall, vivendo escondido e sob os cuidados de Armando, vivido por Ricardo Montalbán. Quando César chama a atenção do rígido governo local, ele é separado de seu mentor e colocado na mira das autoridades. Eu gosto como Conquista do Planeta dos Macacos é um filme que expande bastante em elementos que às vezes podem passar um pouco despercebidos ou não tão destacados no Fuga do Planeta dos Macacos. Eu acho que de cara, 20 anos de salto temporal é uma ideia muito boa, e você vê desde o início desse filme, esse é o primeiro filme que não tem uma sequência pré-créditos e que não começa na praia. Você tá no meio do concreto, numa sociedade quase derivativa de George Orwell, quase ditatorial mesmo, porque isso é uma consequência de tudo que o Cornelius explicou lá no filme anterior, que os macacos chegaram ao poder depois de uma epidemia que matou os mascotes, matou os cachorros e gatos, e a sociedade ficou com falta, de pets. Isso sempre me pareceu meio bobinho na saga do Planeta dos Macacos, sabe? Tipo, os humanos não podem mais ter cachorrinho, nem gato, então agora eles vão ter macacos. Mas aí eles vão perceber que os macacos podem fazer mais do que só alguns truques, Eles começam a literalmente se tornar servos ou escravos, Você começa esse filme com uma alegoria muito forte à escravidão. Você vê os macacos usando trajes de prisioneiros, sendo levados por correntes
pelos seus donos, a maioria deles ricos e brancos também, realizando múltiplas atividades na sociedade, né, varrendo a rua, cortando o cabelo, trabalhando em salão. O filme ele já te traz sem sutileza alguma, né, uma alegoria muito forte. E eu acho que Planeta dos Macacos é sempre mais interessante quando ele tá discutindo exatamente isso, né? Dentro desse âmbito do sci-fi que sempre foi muito explorado a partir do terceiro filme, é quando essa franquia começa a ficar extremamente interessante pra mim. E beleza, vai. O começo do filme, ele é um pouco desengonçado, porque você tem o Ricardo Montalbán reprisando o papel do cara do circo, né, o Armando, agora com um bebê Milo que se chama César, ele é mais velho, ele é novamente interpretado pelo Roddy McDowall. Então, ele te dá muita exposição sobre coisas que aconteceram entre os filmes. Caso você nunca tenha visto Fuga, Ricardo Montalbán tá te garantindo aí, ele vai te explicar tudo. Então é um começo um pouco desengonçado, ele demora pra engrenar, mas de cara, né, quando você vê os guardas dessa instalação com uniformes praticamente nazistas, todos os humanos usam preto, você tem o tom e a atmosfera opressora ideal pra acompanhar essa experiência, né, porque, querendo ou não, o final do terceiro filme, apesar de eles terem supostamente matado os macacos inteligentes, deixou a humanidade inteira com medo de que um dia os macacos podem se rebelar. Então, paradoxalmente, eles vão escravizar os macacos, dar mais motivos ainda para que eles se rebelem e acabem tomando o planeta inteiro, né? E assim, o roteiro do Paul Dehn, ele é muito interessante porque ele te dá um investimento emocional muito grande entre o César e o Armando nessa primeira parte do filme, até o momento de separação. E aí, de cara, né, o César ele é forçado a se misturar aos macacos comuns e ele é colocado no centro de instalação que traz esses macacos e começa a treinar eles, a domesticar eles para serem os pets/escravos dos humanos, né? Então, é um filme onde o César começa a se destacar porque ele é inteligente e, ao mesmo tempo, isso é bom e ruim porque ele tá chamando a atenção das autoridades, né? Então, é um filme que exige um trabalho do Roddy McDowall como ator que é fenomenal. Fenomenal porque a gente tá falando de um humano interpretando um macaco inteligente que tem que fingir que não é um macaco inteligente. Então, ele tem uma matriosca de intenções aqui que fica muito bem evidente em cada cena. Sério, Roddy McDowall é um ator fantástico e pra mim ele é o equivalente ao que o Andy Serkis faz com a captura de performance. Todas as cenas aqui, mesmo quando a maquiagem não é 100% e você nitidamente vê que o orçamento é menor nesse filme, o Roddy McDowall tá fazendo um trabalho estupendo ali. Principalmente no arco que o César é forçado a entrar nesse filme, porque à medida que ele vai acompanhando os outros macacos e vendo o comportamento opressivo dos humanos, ele vai tendo uma evolução, né, de um ingênuo chimpanzé que nunca tinha visto o mundo externo a um verdadeiro tirano, né? É um arco de como uma vítima cresce para se tornar sedenta por poder e usar, né, esse poder para se vingar dos seus captores. Isso é muito interessante, tem uma carga dramática e política muito forte nesse filme. Eu acho que os diálogos são bem interessantes. Você cria um vilão humano que é bem forte, com o Breck, vivido pelo Don Murray, e também uma figura humana que é muito mais otimista e que você pode torcer, que é o McDonald, do Harry Rhodes. Isso é clássico da franquia Planeta dos Macacos. Então você tem esses dois polos sempre em conflito entre si e o César no meio, né? Eu realmente gosto muito dessa evolução do Roddy McDowall aqui, e você entende, porque você tem cenas aqui que são realmente bem pesadas. O filme ele passou por vários cortes e algumas refilmagens na época, porque ele realmente foi tido como mais violento, mais tenso do que os anteriores. Você vê a tortura dos macacos, você vê como eles são colocados em experimentos literalmente para dominar a mente, sabe? É de uma crueldade que, assim, você consegue aceitar assistindo porque são pessoas vestidas de macacos, mas se fossem os macacos CGI, por exemplo, a trilogia do Andy Serkis, ia ser extremamente incômodo de assistir. Mas ele traz o seu propósito aqui, né? Porque eu acho que a direção do J. Lee Thompson, ela é bem mais requintada do que a do filme anterior. Eu não lembro quem dirigiu, o Fuga do Planeta dos Macacos, mas você repara que a mise-en-scène dele tem muitos detalhes, tem muitas movimentações. Você tem, apesar de ter um cenário limitado, ele tá totalmente ambientado nessa instalação do governo, que é bem cinza, é bem concreto, sem muitas inovações, mas ele é bem criativo em como ele posiciona os personagens, nas ações que estão acontecendo, em como os figurinos pretos dos humanos são bem contrastados com os coloridos dos macacos, né? Tem um jogo visual que de cara é bem impressionante assim, mas eu também, né, não posso passar o pano pro fato de que tem várias cenas aqui que são muito limitadas pelo orçamento. Tem um momento, né, envolvendo o Armando e uma janela que é bem tosco, né? Você
nem todo mundo é Sam Raimi ainda para usar a câmera como perspectiva de movimento, e também as cenas mais de conflito, né? Porque toda a narrativa do César é a de promover uma revolução dos macacos no final, levando a um confronto climático na rua à noite dos macacos contra vários policiais. E toda essa cena eu pessoalmente achei bem fraco. É bem fraco porque você vê que a câmera tá tentando esconder a limitação, né? Então eles vão lutar, aí a câmera balança, aí é tudo escuro. Tem os cortes também, né? Tem a versão sem cortes desse filme que realmente mostra sangue, mostra mortes, mas na versão, né, de cinema que tá no catálogo do Star Plus, tem algumas diferenças que acabam prejudicando um pouquinho o impacto visual, né? Porque isso é muito importante nesses filmes. Porém, eu preciso falar do final, né? Planeta dos Macacos exige uma discussão no final. Ele é complexo, porque o César ele chega ao poder, ele tem um conflito com o Breck, e olha só que interessante, pessoal, porque a versão original desse filme mostrava o César dando um grande discurso que, assim, é o ápice da carreira do Roddy McDowall como macacos nessa franquia. É realmente uma cena arrepiante, né, com um detalhezinho do fogo atrás. É um discurso assim, é Shakespeare com macacos, sabe? É impressionante, é arrepiante. E o final original era o César ordenando que os outros macacos exterminassem violentamente o Breck, né? Batessem nele com as armas. Mas esse final, né, quando ele foi testado na época, deixou os executivos um pouco assustados, acharam muito violento, né? Você está literalmente pegando o seu personagem principal e transformando ele num assassino, né, num tirano. Então eles tiveram um final alternativo, já que eles não tinham nenhum dinheiro pra fazer, né? Eles deram um zoom na cara do Roddy McDowall e fizeram ele ler um textinho lá falando: ah, então a gente não vai matar os humanos, vamos tentar viver em harmonia, é nóis, esse é o planeta dos macacos, mas ninguém vai matar ninguém. Não faz o menor sentido, é um final, tipo, péssimo, considerando que você estava construindo. Então, se você considera o final original, é demais, sabe? É tão impactante quanto os outros finais que a gente vê nessa franquia. Tá aí uma franquia que sabe muito bem encerrar seus filmes. Olha, pessoal, eu não lembrava muito do Conquista do Planeta dos Macacos, mas eu fiquei bem impressionado, eu fiquei bem satisfeito com o que eu vi aqui. Eu acho que esse talvez seja o roteiro mais forte que o Paul Dehn escreveu para a franquia inteira. É aquele tipo de alegoria que, né, te remete aos clássicos, ao 1984, a tudo que o George Orwell fez, com essa originalidade que a franquia Planeta dos Macacos sempre trouxe. Eu fico realmente impressionado em como eles conseguem inovar, fazer filmes diferentes a cada novo capítulo, né, pelo menos em comparação ao Fuga do Planeta dos Macacos e o Conquista. A gente vai ter o Batalha, que eu não tenho uma boa lembrança dele, sinceramente, mas essa maratona tá sendo muito boa para revisitar e também relembrar todos esses feitos e conquistas que a franquia já teve nos cinemas. Só é uma pena que esse filme, esse argumento tão forte e poderoso, não tenha tido um orçamento digno para você conseguir realmente trazer algo à altura do que ele merecia. Para a Conquista do Planeta dos Macacos, eu dou uma nota 7. E no lado financeiro, né, obviamente custando tão barato, o Conquista do Planeta dos Macacos conseguiu uma bilheteria doméstica de 9,43 milhões de dólares. Fez o quê? 9 vezes o valor do investimento, então, naturalmente, teríamos mais um filme de Planeta dos Macacos em produção. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Conquista do Planeta dos Macacos e como vocês comparam esse filme com o filme do Andy Serkis de 2011, que é o A Origem, que é basicamente um remake desse filme. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.